Aleluia. Que bom. Hoje nós temos uma pregadora especial. Vamos convidar a Suzana. Suzana é a nossa filha primogênita. Nós temos a alegria de trazê-la para ministrar ao nosso coração. Que Deus possa te abençoar, Suzana, tremendamente nesses momentos aqui. Que a sua palavra possa edificar não só as pessoas aqui, mas cada pessoa que está nas suas residências. Que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém? Como meu pai aqui já me apresentou, meu nome é Suzana. Eu sou filha do pastor Nelson, pastora Solange. E sou esposa do Douglas, né? E sou mãe do Bernardo, eles estão ali. São uma bênção na minha vida. Eu recebi esse convite com muita alegria, eu estou aqui. Mas eu gostaria, antes da gente começar, nós fizéssemos uma oração, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, para ministrar aquilo, Senhor, que está no Teu coração. Que não seja a Suzana aqui, mas o Senhor. Que seja o Espírito Santo falando através da minha vida, através da minha boca. Abra o coração dos meus irmãos para entender aquilo que o Senhor tem para cada um deles. E faça diferença na nossa vida. Eu profetizo que ninguém sairá dessa igreja hoje da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Lucas 7, 37. Amém? Lucas 7, 37. Diz assim: Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, o quê? Pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Eu vou repetir. Qual deles o amará mais? Presta atenção nessa pergunta. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Esse texto nos conta a história de uma mulher, de uma pecadora. Não cita o nome dela aqui. Algumas pessoas falam que é Maria, por conta de uma outra passagem. Eu creio que não seja, mas a gente não vai entrar nessa questão.
E a única coisa que fala a respeito dessa mulher é que ela era uma pecadora. Essa mulher, ela era vista assim. Essa era a fama dela. Essa era a reputação que ela tinha. Ela era conhecida como pecadora. Essa era a identidade dela. A fama de Jesus estava percorrendo, né, as cidades. E aí ele foi convidado por esse fariseu, Simão, né, citado o nome dele aqui, para uma refeição na casa dele. E por causa da fama dele, né, por causa da fama de Jesus, Jesus era cercado por 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele era cercado por aqueles que queriam as bênçãos dele. Ele era cercado por aqueles que queriam prejudicá-lo. E ele era cercado por aqueles que, mais do que suas bênçãos, mais do que os seus milagres, queriam o próprio Jesus, fazendo parte da vida deles. E essa mulher, né, essa pecadora, descobriu que Jesus estava lá na casa de Simão. E aí, ela pegou o que ela tinha de mais precioso, de mais caro, de mais valioso, que era um vaso de alabastro. Era um vasinho, né, de um cristal, não sei se eu posso dizer assim, muito fino, né, que continha um perfume, um unguento muito caro. E ele era fácil, né, de quebrar e era algo muito valioso. Ela pegou aquilo ali, que era o que ela tinha de mais valioso, e o que ela fez? Ela correu para a casa de Simão. Ela foi ao encontro de Jesus. Aí eu gostaria que você pensasse comigo agora, eu gosto muito de fazer isso. Pensa no que essa mulher estava pensando no caminho da onde ela estava até, talvez, da casa dela, onde ela foi buscar, ou provavelmente ela andava com isso pendurado, né? Nós vamos conversar sobre isso também. E ela, no caminho ali, ela foi pensando... qual seria a expectativa que ela estava tendo? Talvez ela estivesse pensando, eu vou encontrar Jesus. O que eu vou dizer para ele? O que eu vou fazer? Será que ela planejou derramar? Será que ela já sabia o que ela ia fazer quando ela encontrasse Jesus? Talvez ela pensasse assim, será que Jesus vai me condenar? Será que Jesus vai expor os meus pecados? O que será que Jesus vai fazer comigo? Então ela foi talvez com um turbilhão de pensamentos, naquela expectativa de como seria o encontro com Jesus. E aí ela entra naquela casa, e eu fico imaginando, eu queria que você imaginasse comigo. Ela entrando naquela casa, ela devia ter feito assim, ó, cadê ele? Cadê? Ali, tá lá. E aí ela só viu Jesus. Ela não enxergou mais ninguém. Ela não viu mais ninguém. Ela correu para os pés de Jesus e se jogou. Ela não se importou com mais ninguém, porque ela só viu Jesus. E eu queria, né, hoje, né, nessa noite, vou pedir para colocar aqui o primeiro ponto, falar sobre 5 pontos, 5 reflexões sobre essa história, que são aprendizagem para a nossa vida, amém? O primeiro ponto, ela se reconheceu como pecadora. Reconhecer-se como pecador é o primeiro passo para a gente se jogar aos pés de Jesus. Porque quando você entende sua condição, você entende que você não consegue sozinho, que você precisa de um Salvador. Mas se ela tivesse focado apenas nela mesma, nos seus pecados, será que ela teria coragem de ir até Jesus dentro da casa de um fariseu? Será que ela teria coragem se ela estivesse pensando nela mesma, se ela tivesse focado em quem ela era? Sabe por que ela teve coragem? Eu vou te dizer por que ela teve coragem. Porque ela fixou os olhos em Jesus. Porque ela não olhou para mais ninguém, ela só olhou para Ele. Aquela mulher reconheceu Jesus, ela reconheceu que Ele era a pessoa que poderia tirá-la daquela condição de pecadora. Ela não queria mais ser pecadora. E Jesus era o único que poderia fazer isso.
Ela sabia quem ele era. Ela sabia quem ela era e ela sabia quem ele era. Bastava. Quando eu sei quem ele é, não importa mais quem eu sou, porque sei que ele pode mudar a minha história por completo. Então não interessa quem eu sou, quando eu sei quem ele é. Amém? Presta atenção. Não importa a sua história, não importa os seus pecados, o que você já fez, o que você deixou de fazer, não importa a família, a sua família, a família de onde você veio, o seu passado, os seus traumas não importam, porque Jesus aceita você do jeito que você é. Ele aceitou aquela mulher, ele aceitou a adoração daquela mulher, muito mais do que de um religioso. Vocês viram isso? Ela comparou Simão, ele comparou Simão e a mulher. E ele falou que a adoração da mulher era com mais sinceridade. Então não importava o passado dela. Olha o que diz em Romanos 3, 23 a 25. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra. Nós fomos justificados gratuitamente. Todos nós nascemos pecadores. Eu não sei se você sabe disso, mas por causa de Adão, todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos nós. É por isso que as crianças, a gente tem que ensinar elas o que é certo, porque o que é errado elas já nascem sabendo, é verdade ou não é? Porque todos nós já nascemos pecadores. Essa era a nossa natureza, essa era a nossa condição. Mas Cristo lá na cruz, Ele tomou o nosso pecado, pecado no singular. Pecado no singular na Bíblia significa natureza pecaminosa. Tá? Quando aparecer pecados no plural, aí são atos pecaminosos. Então Deus pegou a nossa natureza pecaminosa e colocou em Jesus. E aí sabe o que Ele fez? Ele pegou a justiça de Jesus e colocou em mim e em você. Quem fala isso não é a Suzana. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aconteceu uma troca ali na cruz do Calvário, que ela acontece para cada um de nós no momento da nossa conversão. Jesus morreu apenas uma vez. A palavra diz que o sacrifício dele foi perfeito e único. Ele não vai precisar morrer todas as vezes que um se converter. Mas toda vez que você aceita, que você o aceita como Salvador, você morre com Cristo na cruz e ressuscita com Ele. E quando você morre com Jesus naquela cruz, o seu velho homem morre com Ele. A sua velha natureza morre com Ele. E a sua nova natureza, que é a natureza de Cristo, ressuscita com Ele. Você passa a ser filho, você passa a ter uma nova identidade. Essa é a sua identidade se você já aceitou Jesus. Toma posse da sua identidade. E nós não fomos justificados nos comportando justamente. Nós fomos justificados pela graça. A graça, sabe o que é a graça? A graça é um presente. A graça é um presente. Eu tenho para mim que quando Jesus fala que nós temos que ser como crianças, Ele estava falando sobre a graça. Porque criança é especialista em ganhar presente, não é?
Adulto não, adulto fica assim, mas eu não comprei nada para você. Estou me sentindo mal, você está me dando um presente. Não é assim? Nós temos que aceitar a graça como as crianças aceitam um presente. Bernardo nunca me falou, mãe, eu vou te pagar tudo que você já me deu um dia. Nunca me falou isso. Porque criança é especialista em receber presente. Nós temos que ser como crianças. Aceite a graça do Senhor como um presente. Sabe por que é um presente? Por 2 motivos. Primeiro, porque a palavra nos fala que Deus nos amou. Em Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E a segunda razão é porque nós jamais poderíamos ser justificados por nós mesmos. Então nós precisávamos receber como presente. Amém? Eu e você jamais seríamos merecedores. Eu posso te contar uma coisa? Nós continuamos não sendo merecedores. Porque tem gente que converte e começa a achar que passa a ser merecedor, né? Você não é, não. Você continua não sendo merecedor. Se não fosse a cruz de Cristo. Se não fosse a cruz de Cristo, o que seria de nós? Amém? A razão de Deus enviar seu Filho para morrer no nosso lugar e assim nos perdoar dos nossos pecados e mudar a nossa natureza, é o amor dele por nós. Nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus. A palavra de Deus fala que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Nada. Nós cantamos isso, mas às vezes nós não vivemos isso. Porque às vezes nós achamos que Deus está com raiva da gente, que Deus está distante. Meu irmão, posso te contar uma coisa? Deus não se distancia, é você quem se distancia. Volta correndo, amém? É preciso entender o que nos justifica, é preciso entender a nossa identidade, mas nós não podemos esquecer que nós éramos pecadores. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quem tem um passado bem cabuloso, bem punk, tem facilidade para entender o quanto ele é amado por Deus, o quanto ele é perdoado. Porque nós vimos aqui no texto que quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Mas quem nasceu num lar cristão como eu, às vezes pode crescer achando assim, mas 2 gotinhas de sangue já pagou meu preço. Eu não sou tão ruim assim, não. Posso te contar uma coisa? Você tinha uma natureza pecaminosa. Não há diferença entre quem nasceu no lar cristão e quem se converteu depois de ter feito muita coisa errada. A diferença é só o testemunho que a pessoa vai dar. Mas a condição de pecador é a mesma. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos longe de Deus. E por causa do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos colocados diante da presença de Deus novamente. Deus nos trouxe para perto, sem que merecêssemos. Você entende isso? Amém? O segundo ponto que nós aprendemos com essa história é que essa mulher regou os pés de Jesus com lágrimas. Só que as lágrimas dessa mulher não eram lágrimas de tristeza. Não se engane, eram lágrimas de alegria. Ela tinha encontrado aquele que mudaria a sua história. Imagine por quanto tempo essa mulher viveu angustiada. Por quanto tempo ela viveu uma vida vazia. E agora ela tinha encontrado aquele que poderia preencher o vazio da alma dela. Eram lágrimas de alegria. Quando você reconhece que Jesus é a única solução para a sua vida e o único caminho para Deus, suas lágrimas aos seus pés deixam de ser lágrimas de tristeza por causa da sua condição e passam a ser lágrimas de alegria. Sabe por quê? Porque você foi perdoado. Amém? Você é perdoado. Você recebeu uma nova identidade em Cristo. Você é filho de Deus.
não pelo meu nem pelo seu merecimento, mas porque Cristo nos amou primeiro. O tempo da amargura passou. Você é livre, meus irmãos. Vocês são livres. Nós somos livres. Nós somos perdoados. Você não precisa mais carregar uma vida de peso, de condenação, porque Cristo já levou sobre si. Você é livre, amém? O terceiro ponto, ela enxugou as lágrimas com os cabelos dela. Meus irmãos, não sei se vocês sabem disso, mas para a cultura daquela época, soltar os cabelos para uma mulher em público era inaceitável. Era considerado um ato obsceno. E olha onde que ela estava. Detalhe, na casa de um fariseu. Ela soltou os cabelos para enxugar os pés de Jesus, sem se importar quem estava vendo ela, sem se importar com o que estavam pensando dela. Ela havia derramado lágrimas nos pés de Jesus. E agora ela precisava secar, certo? Ela ia deixar os pés de Jesus lá molhados? Ela tinha que secar. Só que ela não tinha nada para secar. O que ela tinha? Os cabelos. E ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. O cabelo dela era o único recurso que ela tinha. Qual é o recurso que você tem? Ela só tinha um perfume, suas lágrimas e os cabelos. O que você tem? O que você tem para oferecer ao Senhor? Ela não se importou com as aparências. Ela nem olhou para ela mesma, porque senão talvez ela não teria coragem de ter feito aquilo. Sabe por que ela teve coragem de fazer tudo isso ali onde ela estava? Porque ela continuou com os olhos fixos em Jesus. Ela permaneceu olhando para Ele. Talvez por algum momento você possa pensar, na hora que ela chegou, ela olhou para Jesus e saiu correndo. Mas talvez, gente, imagina a cena. Os burburinhos que deviam estar acontecendo ali ao redor. Todo mundo falando, pelo amor de Deus. Que absurdo. Devia estar todo mundo falando mal da mulher, porque Jesus carregava a multidão com ele, e um monte de gente atrás. Com certeza tinha muita gente ali. Imagina se ela tivesse em algum momento parado para ouvir o que estavam falando. Para olhar ao redor, talvez ela tivesse se envergonhado, talvez ela tivesse parado, mas não. Ela continuou olhando só para Ele. Ela permaneceu. Presta atenção. Nós precisamos permanecer olhando para Jesus. Porque se a gente olha para a gente mesmo, a gente desanima. Porque nós somos falhos e nós vamos continuar sendo. Nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E é o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida, amém? Mas a gente vai continuar falhando uma vez ou outra. Então não olhe para você. Se você olhar ao redor, é tanta opinião, é tanta comparação, que você vai perder o foco. Meu irmão e minha irmã, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Quando você tem os seus olhos fixos em Jesus, permanecendo olhando para Ele, você não se importa de andar na contramão do mundo, porque é Ele que você quer, e não interessa o que vão dizer de você. Amém? Aleluia! Quando dermos o nosso melhor para Jesus, desagradaremos os padrões do mundo. Eu vou repetir. Quando nós dermos o nosso melhor para Jesus, nós
desagradaremos os padrões do mundo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é o contrário do mundo. O reino de Deus é um reino de trás para frente. É um reino de ponta cabeça. É tudo ao contrário. O menor é o maior. O rei é o servo de todos. O reino de Deus é um reino cheio de paradoxos. É tudo o contrário do mundo. Então, se você agradar a Deus 100%, você vai desagradar o mundo. Aí fica a pergunta: quem você quer agradar? Quem é mais importante para você agradar? Quarto ponto. Ela beijou os pés de Jesus. O beijo, assim como na nossa cultura, ele tinha um simbolismo de boas-vindas. Então, quando essa mulher beija os pés de Jesus, ela estava convidando Jesus para fazer parte da vida dela. Só há mudança quando Jesus passa a fazer parte da nossa vida. Não adianta você se jogar na presença do Senhor aos domingos aqui e passar de segunda a sábado esquecendo dele. Jesus precisa fazer parte da minha e da sua vida. Ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Chame Jesus para fazer parte da sua rotina, dos seus afazeres, das suas amizades, do seu Instagram, dos seus momentos a sós. Jesus tem que fazer parte. Ou ele é um convidado qualquer? Ele é um convidado qualquer? Ou ele é um convidado de honra? E o quinto e último ponto. Ela ungiu com perfume. O unguento era um perfume muito caro. Ele custava cerca de 300 dias de trabalho. Era quase um ano de trabalho. Não é caro, era muito caro. E era comum, por isso que dizem, né, os estudiosos, que talvez essa mulher fosse uma prostituta. O texto não fala, mas há indicações, porque as prostitutas andavam com esse vasinho de alabastro pendurado assim, para atrair os homens. Era objeto de trabalho. Ela ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus. Ela ofereceu aquilo que ela tinha para trabalhar numa vida de pecado. Ela quebrou o vaso de alabastro que continha unguento e ela derramou tudo em Jesus. Presta atenção. A palavra fala que ela quebrou. Ela não pegou assim, abriu e pingou umas gotinhas assim, falou: Senhor, esse vaso é muito caro, você vai me desculpar? Mas aqui, umas 10 gotinhas, tá bom, tá? Não, ela quebrou. Ela jogou tudo. Ela deu tudo. Tudo. A nossa entrega para Jesus precisa ser completa. Ou você dá tudo, ou você não precisa dar nada. Sabe por quê? Jesus não quer as nossas migalhas de adoração. Ele não precisa. Sabia que Jesus não precisa da nossa adoração? A gente que precisa adorá-lo. Ele não quer as nossas migalhas. Ele não quer o restinho do nosso tempo. Ele não quer as horas que faltam da nossa rotina. Ele não quer, ele quer tudo. Ele quer você por inteiro. Ela podia ter guardado um pouquinho para trabalhar. Sabe por que ela não guardou para trabalhar? Porque ela não ia voltar mais para aquela vida. Ela tinha encontrado aquele que mudaria a vida dela e ela já sabia disso quando ela olhou para Jesus. Ela sabia. Quando você sabe que foi perdoado, quando você sabe o quanto é amado por Deus, você vive uma vida
de desejo de entregar o seu melhor para Ele todos os dias. A gente só consegue entregar o nosso tudo para o Senhor quando a gente sabe o quanto a gente foi perdoado. Porque quem muito é perdoado, muito ama. E o quanto nós somos amados pelo nosso Pai. E o quanto foi caro o preço que foi pago por nós. Você não pode se esquecer disso nenhum dia da sua vida. Nós precisamos viver uma vida em retribuição a esse amor. Não em pagamento, porque a gente nunca vai conseguir pagar, mas em retribuição. Você só irá corresponder ao amor de Deus quando compreender quanto você foi perdoado. Aquela mulher entrou naquela casa como uma pecadora e saiu perdoada. E saiu salva. Porque quando ela estava ali, nos pés de Jesus, sabe o que estava acontecendo? Jesus estava mudando a identidade dela. Enquanto ela se derramava, enquanto ela se jogava, enquanto ela dava tudo que ela tinha, a identidade dela foi se mudando. Jesus foi mudando a história dela. Jesus foi mudando a identidade dela e Ele diz, vá em paz. Sabe por quê? Porque a partir dali, ela ia começar uma nova história. Quando nós encontramos com Jesus, Ele começa uma nova história na nossa vida. Jesus não analisou a vida dela, presta atenção. Jesus não pegou lá e falou assim, peraí, não chora ainda não, derrama ainda não, vem cá, vamos conversar antes. Olha aqui, a lista de pecado, minha filha, você é do balacobaco, hein? Jesus fez isso com ela? Hora nenhuma. Sabe por quê? Ele não importa com o que passou. O que importa é de agora para frente. Amém? Ele é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em tirar você do lugar de sofrimento, de um lugar de escuridão e trazer você para o reino de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem uma nova história para você, mas a porta tem um nome, chama Jesus Cristo. Receba o perdão e pela fé creia que você é perdoado. Romanos 8:1 para encerrar diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito. Essa é a minha, a sua realidade. Viva nessa verdade. E eu tenho uma boa notícia para você. Sabe aquele Jesus que estava lá na casa de Simão? Ele está aqui. Hoje, Ele está aqui. Ele está aqui. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Você vai tratar Ele como um convidado qualquer? Vai deixar Ele lá no cantinho? Como Simão fez? Sem honrá-lo? Ou você vai sair correndo e vai se jogar nos pés dele e vai entregar tudo que você tem a ele, porque você entendeu que você foi perdoado, que você foi amado, que você não merecia, mas mesmo assim ele te trouxe de volta. O que você vai fazer? Fique de pé no seu lugar. Não importa o preço, não importa o preço do que você vai oferecer para Ele nessa noite. Presta atenção, aquela mulher não se importou com o preço daquele perfume. O que você vai oferecer para Jesus hoje não importa o preço. Talvez você tenha que oferecer a Ele algo que te valha tanto. Eu não estou falando de coisas materiais, você sabe do que eu estou falando. Às vezes você precisa oferecer para Ele algo que te valha tanto, mas é isso que Ele quer de você, porque Ele quer você por inteiro.
Ele quer você por inteiro, sabe por quê? A presença dele vale mais. A presença de Jesus vale mais do que qualquer coisa que você julgue ser importante na sua vida. A presença de Jesus vale muito mais do que qualquer coisa que você esteja se apegando. A presença de Jesus vale muito mais do que esse passado que você não larga, que você não esquece. A presença de Jesus vale mais. Entrega para Ele nessa noite. Enquanto a banda vai tocar uma música, se derrame aos pés de Jesus. Entrega tudo para Ele, amém? Senhor, oh Senhor, estou aqui, ó Pai. Vem nesta noite, Senhor, quebrar o meu vaso, ó Pai. Oh Senhor, eu te entrego, Pai. Eu te entrego a cada momento, a minha família, Senhor, os meus filhos, ó Pai. Tudo é teu, ó Senhor. Tudo é teu, ó Pai. Oh, aleluia. Vai quebrando, ó Deus, vai quebrando, Pai. Vai quebrando o vaso, ó Deus. Que muitas vezes nós estamos dentro da igreja só para dar uma satisfação para a sociedade, só para falar que nós viemos na igreja. Mas essa noite é a noite que Jesus está te dando a condição de você se entregar totalmente a Ele. Oh, yeah. Estou aqui, Senhor. Oh, Senhor, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Oh Senhor, Aos pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Quebra seu vaso agora. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Vamos orar nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Essa música diz que não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais.
Ó Senhor Jesus, a tua presença vale mais do que qualquer coisa na nossa vida. A tua presença vale mais do que as paixões desse mundo. A tua presença vale mais do que aqueles traumas e passados que nós temos nos apegado. A tua presença vale mais, Senhor, do que qualquer coisa que tem nos prendido e nos amarrado. Nós queremos a Ti. Nós só queremos a Ti, Jesus. Sabe por quê? Porque nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada sem Ti. Oh Deus, recebe agora tudo que nós somos, tudo que nós temos. É Teu, Senhor. É Teu, é tudo Teu. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque um dia o Senhor se entregou no nosso lugar, e por isso hoje nós estamos aqui e podemos e queremos entregar tudo. Aleluia! Nós Te louvamos, Pai. Aleluia!